Porque quando as coisas não correm bem, a nossa diferença entre nós e o mundo é que nós temos Deus. As aflições são deles e são nossas, porque a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor ao justo o livra de todas. Amém? Então, se você puder, levante as suas mãos, comece esta adoração, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele é, agradecendo a Deus a sua fidelidade, agradecendo a Deus porque a sua mão ela está presente desde quando nós não vemos. Começa esta adoração e levanta a sua voz a Ele. Ele quer ouvir aquilo que você tem a dizer esta manhã. Obrigada, Senhor. Oh, Tu és amor. A Tua misericórdia dura sempre. Quem pode dizer, Jesus, ora tudo para mim, e dai ao Senhor que és tudo para mim. Tu tiraste da lama e do pecado, tu és tudo para mim, Senhor. Se Ele é tudo para nós, então nós vamos cantar isso hoje a Ele. Se você puder fechar os seus olhos, concentrando-se nele e dizendo, Senhor, Tu és tudo para mim. Mesmo que eu esteja mal, mesmo que as coisas não corram bem, eu nunca Te deixarei. Você pode dizer isso a Ele. Feche os seus olhos se você puder, se você conseguir. E diga, faça hoje uma oração através desta música a Ele. Obrigada, Senhor. Senhor, que seja uma realidade na nossa vida e na nossa vida. Jesus, és tudo para mim. Jesus, nunca Te deixarei.
Quantos reconhecem a proteção de Deus na sua vida? Diga a Ele, Senhor, eu reconheço. Eu reconheço, Senhor, a tua mão na minha vida. Eu reconheço, Senhor, que eu estou aqui hoje porque a tua mão me sustentou. Por isso, Senhor, é o meu desejo. É louvar, é glorificar o teu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Que o meu desejo, sempre que eu acordar, sempre que eu respirar, seja louvar e bendizer o teu nome. Como o salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor. Diga-se a Ele: bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo quanto há em mim, bendiga o teu santo nome. Este é o meu desejo.
nós estamos a dizer a Deus: Senhor, sempre que eu me levantar, sempre que eu respirar, Senhor, eu quero viver para Ti. Eu dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Tudo aquilo que Deus precisa é do nosso coração. Feche os seus olhos. Se você quer dar mesmo o seu coração a Jesus, eu sei que você já deu, mas a cada dia nós nos podemos consagrar a Deus tudo o que nós somos, tudo o que nós temos. E Ele vai trabalhar em nós quando nós dizemos: Senhor, eu ainda tenho tanta coisa no meu interior que eu preciso tanto mudar, eu ainda tenho tantos defeitos, eu ainda não faço tudo bem, mas eu quero, Senhor, eu me consagro a Ti, eu quero viver para Ti, eu quero viver os Teus planos, eu quero viver os Teus propósitos. Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, Senhor, eu quero dar a Ti. Entregue hoje o seu coração a Jesus. Peça a Ele direção para a sua vida. Se você acha que precisa de mudar, diga: Senhor, eu te dou a minha vida, o meu coração. Eu sozinha não consigo mudar, mas eu preciso, Senhor, que Tu mudes a minha vida, o meu coração, as minhas atitudes. Eu preciso, Senhor, que Tu me encorajes, Senhor, que Tu me levantes para que eu te possa servir com alegria. Senhor, eu preciso, Senhor, de uma nova oportunidade, Senhor, de eu te servir, de eu te dar o meu coração, de eu te dar a minha alma, de eu te dar a minha vida. Eu não quero servir com apatia, eu não quero servir com desanimado, mas eu quero servir-te de coração. Eu quero uma nova oportunidade, eu quero que Tu me des uma nova oportunidade, Senhor. Eu quero que eu preciso que Tu me levantes, eu preciso caminhar encorajado, Senhor. Senhor, nesta manhã, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa alma, Ele quer tudo aquilo que nós temos, Ele quer nos abençoar. Aquele que confia no Senhor será bem-aventurado, aquele que confia no Senhor, Ele lhe dirige os passos, aquele que confia no Senhor, Ele só vai fazer bem. Diga a Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de uma oportunidade. Não desistas de mim. Eu nunca desisto. E nós vamos cantar com todo o nosso coração, todo o meu coração, toda a minha alma. Para Ti, Senhor, eu viverei. Afasta, diga a Ele: Senhor, afasta de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. E aproxima-me, Senhor, de tudo aquilo que me aproxima de Ti. Senhor, alinha as nossas vidas contigo, Senhor. Senhor, nós oramos nesta manhã, olha para nós, Senhor. Vê o que é que está desalinhado, Senhor. Vê o que está, Senhor, fora da Tua vontade. Senhor, Espírito Santo, nós clamamos a Tua presença neste lugar. Nós clamamos a Tua presença nas nossas vidas. Espírito Santo, nós Te pedimos, Senhor, que venhas colocar em ordem todo o caos, Senhor, tudo aquilo que está desalinhado, tudo aquilo que está desordenado. Nós Te pedimos, Espírito Santo, que tomes todo o controle das nossas vidas, que tomes todo o controle, Senhor, do nosso coração, que tomes o controle das nossas atitudes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pela Tua mão sobre as nossas vidas. Dou-te o meu coração, dou-te minha alma, para Ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, a Ti eu louvarei.
Ele quer corações, embora com defeitos, mas sinceros. Amém? Quem é que se enquadra nesta situação? Com defeitos, mas tem um coração sincero. Então pronto. Estamos no caminho para Deus fazer alguma coisa connosco. Amém? Então, nesse sentido, o que eu estou a falar sobre hoje é sobre como receber de Deus. Se nós analisarmos a palavra de Deus, vemos que Deus dá-nos diretivas, versículos bíblicos, sobre como receber, e também indica que é Ele que diz que não temos recebido, muitos de nós não temos recebido aquilo que Ele tem para nós. Porquê? Porque nós pedimos mal e pedimos com a atitude errada do coração. Então, o tema da lição de hoje, da palavra, é como receber de Deus. Eu pedia que abrisse em Tiago 4, 2. Em Tiago 4, 2 a 3, fala lá de dois. Deus está a apontar dois motivos porque não recebemos dele. Dois motivos. Deus deseja suprir as nossas necessidades, mas Deus também fala que há dois motivos porque nós não recebemos. Deus é nosso Pai, não é? Está sempre pronto para nos ajudar, para nos dar aquilo que nós pedimos, mas por vezes nós não recebemos por algum motivo. Diz assim, o Tiago 4, do 2 a 3. Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Bom, este é o motivo. Não pedir. Por vezes nós estamos tão embanhados, não é? Naquilo que podemos atingir, naquilo que precisamos para a nossa vida, e por vezes tentamos com a força do nosso braço, não é? Atingir esses objetivos. E às vezes não recebeis, porque não pedis a mim. Em seguida diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastados em vossos deleites. Então, um dos motivos é não pedimos, ou outro é porque quando pedimos mal. Não é? Então, vou falar então agora vários pontos, vários aspectos de como pedir corretamente na vontade de Deus. Primeiro ponto: determinar e identificar a vontade de Deus. Não é? Porque nós temos que ler a Bíblia, qual é dizer, nós temos uma necessidade qualquer ou queremos algo para a nossa vida. Não é? Vamos verificar na palavra de Deus o que é que Deus diz a respeito disso. Não é? 1 João, não vamos abrir porque eu tenho muitos versículos, não vamos abrir para poderes apontar se quiserem, ou depois estudar mais tarde. Mas em 1 João 5, de 14 a 15 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A palavra de Deus diz: se nós pedirmos para nós, ou para o nosso irmão, algo segundo a vontade dele, ele nos ouve. A seguir: e se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Então, primeiro ponto: saber qual a vontade de Deus. Qual é a sua opinião a respeito daquilo que precisamos para a nossa vida. Saber qual é a opinião dele. Porque por vezes nós podemos querer algo que não é da vontade de Deus. Ou que Deus diz expressamente na sua palavra que é proibido. E é claro que Deus não vai estar. Então, se nós soubermos qual é a vontade de Deus para o nosso objetivo, aquilo que nós precisamos, fica tudo muito mais fácil. E para isso precisamos ler, saber a sua palavra. E é na sua palavra que devemos procurar, porque na palavra de Deus está lá tudo. Ok? Segundo ponto: obedecer aos mandamentos de Deus. Ser obediente aos mandamentos de Deus. 1 João 3 diz assim, 3 de 21 a 22. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que pedirmos,
dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ok? Segundo ponto, obedecer aos seus mandamentos. Terceiro ponto, tenha uma vida que agrada a Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. João 8, 29. Diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Então, eu estou-vos guiar por pontos-chave, nos quais, se nós cumprirmos, nós estamos nas condições excepcionais de receber de Deus. Por vezes nós queremos receber de Deus através da oração, mas perdemos um ponto, perdemos outro ponto e às vezes não sabemos porque é que não recebemos de Deus. Não é? E então, a palavra de Deus guia-nos, indica-nos aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer para receber. Ok? Então, ter uma vida que agrada a Deus é um dos requisitos para ter a resposta às nossas orações. O quarto ponto, ande com Jesus no seu coração. O que é isto, andar com Jesus no nosso coração? Vimos que os outros pontos, o primeiro ponto era um ponto que falava sobre informação, conhecimento. Os outros dois pontos a seguir, o segundo e o terceiro, tinha a ver com a ação. Nós tínhamos que fazer algo. E este tinha a ver com a ação de nós fazermos algo dentro das circunstâncias. E este, ande com Jesus no seu coração, significa ou está ligado com a transformação do homem interior. Ou a transformação da sua estatura espiritual. Porque se nós não andarmos com Jesus, e o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o nosso homem vai se transformar à sua velha natureza, vai voltar. É costume dizer que, dar um exemplo dos músculos. Quando os músculos são treinados, o ginásio, eles ganham um certo volume, uma certa capacidade, uma certa tenacidade, que confere poder fazer algo que uma pessoa que não esteja no ginásio não conseguirá fazer. Por exemplo, eu não iria conseguir correr, sei lá, a maratona. Nem perto lá disso. Mas quem pratica diariamente irá conseguir fazê-lo. Porque ganha competências físicas para o conseguir fazer. Agora, se essa pessoa deixar de exercitar, de deixar de fazer a sua corrida, de se preparar, o tempo, o que é que vai acontecer? Vai deixar de ter capacidade para fazer. Não é? É a mesma coisa. Quando nós deixarmos de andar com Jesus, o nosso caráter começa a regredir ao seu ponto inicial, à sua natureza humana. E então, o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai ter atitudes, vai ter ações, que não tem nada a ver com o caráter de Jesus. Então, este Jesus no coração significa nós sermos transformados, o nosso caráter ser transformado com o caráter de Jesus. Ok? O que é que Jesus faria nestas circunstâncias? O que é que Jesus faria se estivesse no lugar? Eu costumo dizer que existe sempre um livro que fala sobre este aspecto, que é meus passos que faria Jesus. É que neste livro fala, basicamente, a pessoa põe-se no lugar de Jesus e toma as decisões para a vida dela como se fosse Jesus. E basicamente é isso que também nós devemos fazer para nós. Então, em João 15, 7, diz assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será feito. Para aí, vem desde o ponto 1 até ao 4, condições que Deus fala, tem tudo a ver em receber. Todos estes versículos que eu tenho vindo a falar, estes pontos até aqui ao 4, umas que outros para a frente também, que eu tenho mais, e que eu vos partilhar convosco, fala em condições para nós recebermos. Assim, se vós permanecerdes em mim
E as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será feito. Pedi para quê? Para receber. Mas, em Romanos 12, diz assim, 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Significa que Deus está aqui a falar que nós podemos transformar, renovar a nossa vida. Porque senão ela voltará à condição inicial. Ou então ainda pior. Mas, devemos estar cheios da palavra de Deus. Significa nós meditarmos na palavra diariamente, lermos aquilo que Deus diz. Não é? E como nós temos uma alimentação variada para termos corpo saudável, não é? Também na Bíblia devemos ler todas as áreas, não é? Da Bíblia. Porque às vezes, eu contra mim falo, eu leio muito tempo só a ler Gálatas e Efésios. Gálatas sempre, durante muito tempo. Existem os outros livros que nós devemos ler da Bíblia. Em Oséias 4 diz assim, 4:6: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus. Esta é uma questão bastante importante, esta de nós sabermos o que a palavra de Deus diz. Porque eu costumo dar este exemplo na célula. Por exemplo, se uma pessoa comete, por exemplo, uma transação no trânsito, está a ver, e não sabe, não conhece o código, não é? Chega ao polícia inicial, você vai ser autuado porque transgrediu e fez aquela manobra que não devia ter feito. E a pessoa diz assim, mas eu não sabia. E o polícia vai dizer assim, então se não sabia, tudo bem. É isso que vai dizer? Então se não sabia, claro. Não. O facto da pessoa não saber não invalida de ela ser votada. Não é? Também não podemos dizer que o facto de nós não conhecermos a palavra de Deus, não é? Não vai invalidar de nós termos uma missão na nossa vida se não a cumprirmos. Ok? Por isso é que a palavra de Deus diz que nós devemos, não é, meditar na sua palavra, conhecer de fio a pavio o que é que a palavra de Deus diz. Ok? Para nós depois não sermos apanhados na curva. Não é? Sermos apanhados na curva. Então é muito importante nós sabermos o que é que a palavra de Deus diz, estarmos cheios da palavra de Deus. Para quê? Para que nós, quando falarmos, chegarmos à sua presença, não é? Nós temos a firme convicção, não é? Da nossa relacionamento com Deus, e a firme convicção de que Deus vai nos responder à nossa oração. Porquê? Porque a palavra de Deus também nos mostra o caráter de Deus. Mostra-nos aquilo que Deus é. Como Ele reage às circunstâncias, como é que Ele, né? Como é que é o seu coração, não é? Mais, ponto 6. Apresentar as nossas questões, as nossas falhas e necessidades perante Deus. É curioso esta parte, porque mas Deus não é Deus, não sabe tudo. Deus sabe tudo, não é? Porquê que Deus, não é, quer que nós chegamos ao pé dele e apresentemos as nossas falhas e aquilo que nós precisamos de ser? Efetivamente, nós podemos ter uma necessidade, não é? Mas podemos não querer, ou então não querer que ela seja resolvida. Não é? Imaginar, às vezes é como aquela história que às vezes fala, não é? Que o cão está sempre a ganir, está sempre em cima do prego, mas ele não sai lá, não é? Para ver a circunstância. Acontece é que Deus quer que nós tomamos uma ação, uma iniciativa, e lhe apresentemos aquilo que nós precisamos. Até porque atrás disso está relacionado o reconhecer. Então, vamos por outra forma.
Então, Deus também fala na sua palavra que nós devemos fazer confissão da salvação com a nossa boca, né? Reconhecer aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Imaginemos, mas porque é que, já que Jesus fez esse sacrifício na cruz, porque é que não toda a humanidade não está abrangida? Não é? Porque é que toda a humanidade automaticamente não está abrangida pela salvação? Não está. O que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que devemos confessar com a nossa boca, não é? Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e reconhecer o seu sacrifício na cruz. Porquê? Porque é o mínimo que se pode fazer. Mediante um sacrifício tão grande, foi entregar Jesus Cristo pela humanidade. Não é? Agora, é a mesma coisa que aquele mimar. Agora imagina, nem que recebe tudo dos pais e não tem noção do que custa as coisas. Estão a ver a ideia? Deus quer que nós reconheçamos o sacrifício de Jesus. Deus quer que nós reconheçamos que Ele entregou o seu Filho por nós. E o único que nós podemos fazer é confessar isso. Não é? Também, quando nós nos apresentamos as nossas falhas, as nossas necessidades para Deus, fica bem firme no nosso coração que quando nós recebemos o suprimento dessas necessidades, foi Deus que supriu. Porque se nós tivermos estas necessidades e nem sequer pedimos a Deus, e no entanto elas foram resolvidas, certeza fica no nosso coração aquela coisa, sai para Deus. Se quer resolver, tem que resolver. Ou então prepara Deus. Estão a perceber? Não. Em Filipenses 4, 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com a ação de graças. Então, Deus está aqui a dizer, mais neste ponto 6, que nós devemos chegar até Ele e apresentar, não é? Apresentar as nossas necessidades e falar com Ele. Não é? E falar com Ele, para que Ele resolva os nossos problemas. É isso que Ele deseja, resolver os nossos problemas. Ok? E só falando com Ele, apresentando, não é? Falando daquilo que vai no nosso coração, só assim é que nós conseguimos manter essa relação para resolver esse diálogo, para resolver este problema. Estes problemas que nós temos para ser resolvidos. O segundo ponto: pensa a Deus com fé, não seja como a onda do mar. Ora, a fé é um ponto chato para se ver Deus. Fé é algo que está acessível a toda a gente. Não é? Já imaginaram se fé é se receber de Deus, se a fé fosse só para aqueles que tivessem muito dinheiro ou fossem muito inteligentes? Costumo falar que Deus é tão grande, né? O plano de Deus é tão perfeito que proporciona para toda a gente. Porque senão só aqueles que pudessem perceber, aqueles que fossem muito inteligentes, né? Aquelas pessoas, alguns separados, é que tinham acesso a Deus. Mas não, a fé é receber de Deus sem inteligência, sem intelecto, não é? É crer por crer, não é? A fé não tem nada de racional, não é? A fé não tem, como é que dizer, se nós estamos a dizer assim, se algo acontece ou estamos a tentar perceber como é que Deus faz as coisas, não é? Estamos a tentar perceber qual é o plano de Deus. O plano de Deus está na Bíblia, não é? Mas para resolver os nossos problemas que é necessário ser resolvidos através da sua mão poderosa, não é? De uma forma sobrenatural, automaticamente já estamos fora. Já estamos fora do propósito. Então não é preciso perceber, não é preciso. Talvez nem conseguimos perceber, não é? Em termos de inteligência, para entender, não é? Como Deus vai operar e como é que Deus opera. E então, esta fé que Deus quer que nós tenhamos é um acreditar com
como uma criança, não é? Por exemplo, a Raquel, o João, eu digo-lhe as coisas, não é? Eles ouvem os problemas deles, têm fome, têm sede, quero ver o panda, ou eles não. A Raquel talvez sim, mas o João não percebe o processo que vai pedir e acontecer. Ele não está a perceber o que é o processo. Mas também não precisa, porque ele pede. E depois tem a consequência. Não precisa perceber. Não é? Por nós que é a mesma coisa. Deus diz assim, tu não precisas perceber. O João não tem o meu raciocínio. Não é? E nós temos assim de Deus. Não. Estamos muito longe de ter assim de Deus. Então porquê que às vezes nós queremos tentar perceber como é que Deus opera ou como Deus vai fazer as coisas? Não é? Não, sejamos como crianças, não é? É que nós pedimos ao Pai e depois vai acontecer. Não é? Estamos à espera como é que vai acontecer, então não pode ser assim, não pode ser assim, isto é impossível, não é impossível acontecer. Eu tenho o meu DVD, está mais ou menos nesta altura, a segunda televisão está mais ou menos nesta altura, lá de cá, está a ver? Para o João é impossível ir lá para o DVD, ele não chega lá. Não é? É impossível. Não é? Mas agora, porque é impossível para ele, é impossível para mim? Não. Não é. Dessa forma também, por ser impossível para o homem, não é? Para nós, coisas da nossa vida, não é? Para nós são impossíveis, a nossa maneira de pensar e de ver as coisas, da maneira normal de ver as coisas, não é? É impossível para Deus. Não é? Não. Então, Deus vai lá pôr o DVD, não é? Vai lá pôr o DVD, não é? E nós não sabemos como, mas Deus vai pôr o DVD, não é? Então diz assim, em Tiago 1, 5 a 6, diz assim, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura e saberá dar. Ora, diz assim, peça, porém, com fé, não duvidando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Então Deus diz assim para nós não duvidarmos. Reparem, eu tenho vindo a falar em vários pontos em como receber de Deus. E neste ponto 7, todos os versículos que eu falei para trás falam de condições para receber. E neste versículo aqui, Tiago 5 a 6, é identificado e Deus mostra aqui mais uma condição para nós recebermos de Deus, que é receber com fé, não duvidando. Não é? Porque quando a dúvida é de quem? A dúvida resulta de um raciocínio. Não é? A dúvida, uma pessoa tem uma dúvida, é porque não está a perceber. Não é? Quando tem uma dúvida, não está a perceber. E se não está a perceber, está a tentar perceber. Não é? Então diz assim, olha, diz assim, peça ao que porém com fé, não duvidando, quer dizer, não penses, acredita somente, não penses, não duvides, não te ponhas a pensar como é que eu vou fazer as coisas. Ok? E para isto é preciso ser. Em Mateus 17, diz assim, 17:20, diz assim, é Jesus que está a falar. Diz assim, e Jesus lhe disse, Mateus 17:20, por causa da vossa incredulidade, porque a verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e há de passar, e nada nos será impossível. Então também não é preciso ter muita fé. Não é? Porque tem muita fé, não é preciso ter muita fé. Fé do tamanho do grão de mostarda. Mas, agora aqui o ponto 8, tenho um colega de oração. Tenho um colega de oração que fala de união, né? De união entre os irmãos. Né? Quando nós oramos, temos algo para receber essa oração da concordância, né? Dois irmãos juntos orarem, intercederem por um tema para atingir, para receber de Deus, para a proteção. É muito importante nós termos uma pessoa, né? Que nós nos juntamos em oração
para chegar até Deus. E ver o que é que Deus diz a respeito disto. Mateus 18, 19 a 20. E não é preciso um colega especial. Pode ser marido ou mulher, não é? Lá em casa. São especiais, não é? Um para o outro. Tá. Mas não é aí, tem que ser. Não. Só tem que ser em casa. Marido, mulher. Mateus 18, 19 a 20 diz assim: ainda vos digo mais. Se dois de vós da terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Então, para receber, mais um ponto, Deus fala para recebermos dele, não é? Assim, isto lhes será feito por meu Pai. Deus dá fazer. Se dois, não é, concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, não é? Não. Atenção, não esquecer, estamos no 8º ponto, os pontos são para trás. Vai chegar aqui e volta a ver. Isto é um caminho no qual nós temos que cumprir e respeitar as regras, não é? As regras de trânsito. Está bem? Ponto 9 e último ponto. Diz assim: mantenha-se firme até receber a sua bênção. Não desista. Isto é um ponto importante. Porquê? Porque, imagine, você alguém vos envia um prêmio, alguma coisa dos Estados Unidos. Não é? Só lá. Vocês mandam a encomenda a vir e a encomenda aparece com Deus. Não, pois não. Demora o seu tempo. Se não que agora a Amazon mandou aí com os brincadeiras, que os drones, aí com os planos, que então desce, não é? Que não deu nada, que tem restrições por causa de permissões de andar a voar, aérea e tal, mas não é engraçado a ideia. Mas não. Demora o seu tempo, tempo de avião, e chega a casa, imaginem, vocês batem à porta e não está lá ninguém para receber. O que é que acontece? Volta para trás. Se for do CPT, deixa lá. Mas se do outro lado não enviam um cartão registrado. O que eu quero dizer é que, para além de nós termos encomendado, pedido a Deus, e não estarmos lá para receber, também existe outro problema, que é se nós temos que, em tudo diz respeito à palavra de Deus, nós temos que ter bem presente que é Deus que está a suprir. Não é? Porque Deus não nos pede, Deus não nos pede sacrifícios na carne, não é? Tendemos a ir de joelhos de um lado para o outro, não é? Não nos pede que sejamos crucificados, como alguns fazem na outra palavra em Lourenço, se metem numa cruz para fazer alguma coisa, não é? Espetam-se, não sei o que mais. Não. Deus apenas pede que nós reconheçamos. Deus diz na sua palavra que não dá a sua glória a ninguém. E em todas as questões que têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, com o receber de Deus, além de todos os pontos em que nós temos que respeitar e cumprir, nós temos que reconhecer que é Deus que supre. E imaginem, Deus vai enviar. Imaginem que Deus enviou aquilo que nós pedimos. No entanto, desistimos. Imaginem, a encomenda está no processo de ser entregue. E a meio do caminho, nós desistimos do nosso coração de receber de Deus. Desistimos aqui.
já não queremos saber, desistimos, fazemos parte daquele sonho. Pronto. E entretanto, a encomenda chega. E vocês dizem assim: o que é que vocês vão achar? Vão achar que foi Deus que subiu ou vão achar que era aquilo? Uma pessoa não quer chegar. Nós não devemos. E será que Deus, a encomenda chega ao seu destino, sabendo que nós não vamos dar glórias a Deus? Então, há circunstâncias do sofrimento de Deus em que, no seu sobrenatural, as coisas ocorrem instantaneamente. Então, se chama milagre. Os milagres. Mas Deus opera também de outra forma, que é através do tempo. Às vezes Deus espera que nós tenhamos o nosso coração preparado para receber, porque por vezes nós não estamos, nós queremos algo de Deus, mas Deus quer nos dar, mas não temos discernimento, discernimento, ou não estamos preparados, o nosso coração não está preparado para receber de Deus. O desejo é ser aquilo, a promessa está na palavra de Deus, mas nós não temos ainda o crescimento. Nem estou a falar de crescimento espiritual, estou a falar de crescimento como filhos de Deus para receber. Porque às vezes as bênçãos podem ser maldições. Então, a pessoa não quer dizer. E então, também acontece que é preciso tempo. Às vezes Deus espera que nós cresçamos, nós tenhamos então condições para receber aquela bênção que nós pedimos, que é legítima, e então nessa altura Ele entrega. Então nós temos que nos manter firmes, esperar, esperar nele. A palavra de Deus diz que nós devemos orar, louvar, falar com Ele a respeito da bênção, isso chama-se a regar a semente da bênção que Deus tem para a nossa vida. Vamos abrir a 2 de Pedro 3. Três e 9. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, alongando-o para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão todos venham a arrepender-se. Em Romanos 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, ser pacientes da tribulação, perseverai na oração. Então, é isto que a palavra de Deus diz, é isto que nós devemos meditar, é isto que nós devemos adotar para a nossa vida, a nossa vida espiritual. Nós sabemos que Deus deseja, pelo momento, que Ele seja a fonte que supra as nossas necessidades e Ele é Deus, Ele é que sabe como é que essas necessidades devem ser supridas. Mas não esquecer, não devemos desistir dos nossos sonhos, daquilo que nós desejamos para a nossa vida. Deus também fala que nós devemos fazer à sua presença aquilo que nós desejamos, Dizer, preciso resolver um problema, ou preciso isto, tal, mas não fala com Deus, não expõe, aquilo que quer, Deus supra, E então, para terminar, vamos abrir em Lucas 18, quase terminar, em que é uma passagem que fala sobre esta ligação de nós não desistirmos de falar com Deus, não gostarmos, fazendo as outras questões, as nossas questões. Lucas 18, de 1 a 8. É uma parábola. A mensagem de hoje é a respeito do receber de Deus. O receber de Deus tem a ver com vários pontos, já falei. Tem a receber também, tem a ver com nós orarmos, falarmos com Deus. Temos de sermos pacientes. Não quer dizer que a resposta para as nossas orações seja sempre demorada. Não é isso, mas por vezes
Temos que ser pacientes e mostrar a nossa endurance espiritual. Então vamos ver aqui, é Deus a falar, não é? É Deus a falar. E diz respeito de nós nos mantermos sempre firmes em oração. Diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava aos homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer justiça, para que ela não continue a vir molestar. Perseguiu o Senhor, ouviu o que diz este juiz justo, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, já que Ele não ganha muito para com eles? Digo-vos que depressa lhes será feita justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura deixará cair na terra. Ora, Deus está aqui a falar que este juiz é um juiz que não teme ninguém. Se acha acima de tudo e de todos, até do próprio Deus. É um homem que não tem, né, que dar justificações a ninguém. Não é? Mas, no entanto, havia que esta viúva, né, estava sempre a chatear, uma pedra de sapato. Tão chata que era, né? Tão chata que era, disse: tinha que ir esta pedra de sapato para lá a mulher aqui que ela quer, ela não vem cá para chatear. Não. Porque ela era persistente. Não é? Era persistente, estava a dizer tudo. Esta palavra é Deus que identifica na sua palavra. Então, se nós nos mantivermos firmes na oração, Deus não fará melhor, que é o grande, não é? Que é um grande que nos ama, não é? Não fará melhor para nós. Mas temos que estar lá. Não precisamos de ir todos os dias ser tão realmente naquela vida. Mas temos que lá estar perante Deus, não é? Falar com Ele, não é? Dizer a sua presença, não é? Louvá-lo, adorá-lo, não é? Procurar na sua palavra versículos, não é? Porque Deus zela pela sua palavra para fazer cumprir, não é? E se a sua palavra está lá, a promessa, não é? Relativamente àquilo que nós precisamos, Deus vai zelar para cumprir aquilo que lá está, ok? Então vá, só em conclusão, eu só vou aqui identificar os 9 pontos, não é? De como receber de Deus em oração. O primeiro ponto é determinar e identificar a vontade de Deus. Não é? Nós temos uma necessidade, queremos ver suprida e ver o que é que Deus diz a respeito disso. Ver, identificar versículos da Bíblia. Não é? Hoje em dia existem muitos métodos fáceis de fazer isso na internet, não é? Põe um certo tema, põe versículos de Bíblia ou Bíblia online, e automaticamente aquilo faz a procura, automaticamente aparecem os versículos que nós precisamos. Ou então, falar com irmãos na igreja. Segundo ponto, obedecer aos mandamentos de Deus. Não é? Os mandamentos de Deus têm que ser obedecidos, não é? Porquê? Porque nós estamos dentro da bênção, estamos dentro da sombrinha de Deus. Não é? Fala lá em Deuteronômio. Quão importante é nós obedecermos aos mandamentos de Deus. Mas tenham uma vida que agrada a Deus, o terceiro ponto. E a palavra de Deus fala que nós devemos de agradar a Deus, que é a nossa vida, que é o nosso exemplo. Andar com Jesus no coração, é o quarto ponto. Significa que, para além dos outros pontos que falam em ação externa, exterior, das nossas atitudes, não é? Mas nós podemos ter, então, fazer os mandamentos, obedecer os mandamentos, mas se no nosso momento Deus não está transformado com o caráter de Jesus Cristo, por exemplo. Não é? Então, o nosso caráter terá que ser transformado com o caráter de Jesus Cristo. Mais, estarmos cheios da palavra de Deus, sabemos aquilo que Deus diz. Não é? O facto de dizermos que, eu não sabia que a palavra de Deus dizia que era maldição fazer isto ou fazer aquilo, não inibe ou não nos tira de sermos amaldiçoados se o fizermos. Okay? Então, o conhecimento é muito importante nós sabermos aquilo que a palavra de Deus diz. Mais, estarmos cheios da palavra, ponto. 6, apresentar as nossas questões, falhas e necessidades diante de Deus. Não é? Assim, nós
temos uma necessidade que temos de ver tudo na nossa vida, chegamos até Ele e apresentarmos isso perante Deus. Então, nesse relacionamento com Deus, no fim, quando nós tivermos o suprimento dessa necessidade, nós iremos reconhecer que é Deus, porque foi Deus que supriu essa necessidade, e iremos dar glórias a Deus. Mais, ponto 7, peça a Deus com fé, né? E não faz o mar. Ponto 8, ter um colega, um irmão de oração. Né? E o ponto 9, manter-se firme até receber a bênção. Né? E pronto, é isto que queríamos partilhar convosco hoje. Esta mensagem poderá ser, pelo menos para mim, um refresh, né? Um refresh das velhas verdades, não é? Porque uma vida cristã, uma vida com Cristo é uma vida de ação, não é? Uma vida de ação prática, não é, quer dizer, tudo que diz respeito à palavra de Deus tem a ver com uma ação da nossa parte, transformação no nosso homem interior, do nosso relacionamento com o nosso irmão, que é aqueles que nos rodeiam. Tudo que diz respeito à palavra de Deus tem a ver com a ação. Não é? E então, Deus proporciona, também na sua palavra, diretivas, não é? Através dos seus versículos bíblicos, diretivas de como nós devemos fazer e como é que nós não devemos fazer. E então, um dos pontos-chave, uma das pedras fundamentais do relacionamento de Deus com o homem é Deus ser a fonte de suas necessidades do homem. Em Jeremias, lá, eu não estou a ver bem cada passagem, mas é uma passagem que eu sigo, mas é uma passagem que eu gosto muito, diz que Deus está triste porque o homem tinha largado o manancial de águas vivas, que era ele, e tinha aberto cisternas de águas rotas no seu braço. E Jeremias lá não está à procura. Deus estava triste. Isto é há uns tempos atrás, há uns anos atrás, eu dei uns problemas não é problemas de identidade, mas dei problemas em que. 2:13, Jeremias 2:13. Em que questionavam, nós só nos lançamos com Deus para pedir, e era só pedir. E eu fazia assim um bocado. Então, este versículo ajudou-me a iluminar o nosso esclarecimento, o entendimento, o porquê de pedir, não é? A Deus. E é porque Ele quer assim, é assim que Ele quer. Ok? Deus não quer que nós façamos a coisa da força do nosso espaço. Deus quer que seja Ele a fazer para nós. E para Deus ser Ele a fazer para nós temos que receber dele. E para receber dele, há estas condicionantes, estes pontos-chave que eu hoje. E é nesse sentido que eu trouxe esta mensagem para partilhar convosco. Ok? Então vá, vou terminar aqui. Glória a Deus. E pronto, escute. Força. Olhem lá para o relógio. Vamos terminar. Já uma pressa, irmãos. Então nós vamos terminar aqui com força e hoje vamos ter um almoço mais prolongado. Não posso ter prolongado. Não, foi muito devagarinho, não é? Agora a gente sai daqui sempre esfoliados já, não é? E agora vamos a ter. Ok? Então nós vamos cantar uma música só para terminarmos a reunião. E para todos os irmãos que somos todos, vamos embora a seguir, não é? Uma boa semana para todos. E para uns até terça, não é? Que tem aqui célula, para outros até quinta que também tem aqui batalha espiritual e para outros sexta-feira encontramos aqui às 9 horas, ok? Então boa semana, diga tchau aí ao irmão, seja aí uma boa semana ao irmão e nós vamos terminar com? Com? Vai! Com só Senhor!